Falar de paternidade aqui, no meio de tantos homens, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu assumo essa responsabilidade porque primeiro eu venho falar para mim, que ainda estou nessa caminhada. E vou caminhar por muito tempo, né? Na questão da paternidade. Mas aqui vejo que tem muitos pais com muito mais experiência que eu, com muito mais histórias de vida e sabedoria, né? Conhecimento e sabedoria em relação à paternidade. Mas inicialmente, meu irmão, o que eu queria falar para você hoje, que não importa o pai que você teve, não importa. Não importa o pai que você teve. Se foi ausente, se foi um agressor, se foi o que foi, não importa mais. O que importa é o pai que você pode ser. O que importa é o pai que você é hoje em dia. Nós, homens que estamos aqui, nós somos criados diferente. Quando a gente vai falar de paternidade, a gente nada mais tem que falar da nossa masculinidade, da nossa capacidade de ser homem segundo o que a Bíblia nos traz. Quando nós conseguimos trazer o que é ser homem segundo o que a Bíblia nos traz, a paternidade, o exemplo como pai, é consequência. O maior ensinamento que seus filhos vão ter, ou quem está junto contigo vai ter, são das suas atitudes. É o que você vai demonstrar no dia a dia. Então, para a gente falar um pouquinho de paternidade, a gente tem que falar de hombridade, de homem, de masculinidade, do que é ser um homem segundo o coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus, para a gente ser um homem segundo o coração de Deus, nós já temos que entender que nós somos feitos diferente. Nós somos diferentes da mulher, biologicamente. Quem está para guerrear sou eu e você. Não é a sua esposa. E na arte da paternidade ou da maternidade, da criação dos filhos, é a mesma coisa. E infelizmente, nós homens, deixamos isso a cargo das mulheres algumas vezes, em relação à paternidade, tá? Mas vamos lá, eu queria lembrar vocês que o homem foi feito diferente, tem as suas peculiaridades, então a gente, nessa conversa aqui, a gente tem que deixar de frescura mesmo, tá? Então a gente vai falar algumas coisas aqui que às vezes é pesado mesmo, mas é o que a gente tem que ser, é o que a gente tem que praticar, tá bom? O homem, ele nasceu para servir, e servir envolve provisão, proteção e ensinamento ou inspiração, tá? Então você como homem, você nasceu para essas funções. Você não nasceu para ficar jogando videogame, não nasceu para ficar pensando só em você, para ir de balada em balada. Se você não estiver servindo para algo, tem alguma coisa errada. E dentro do serviço que você foi criado, provisão, proteção e ensino é o que Deus deixou registrado na Bíblia para a gente. Lá em Gênesis 2,15, fala assim: e o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Isso é na criação, Gênesis, lá no comecinho. Então, Deus pegou o homem, colocou no jardim e deu o seguinte mandamento: cultiva e guarda. Cultivar é provisão, é plantar, cuidar, colher. Com isso você vai conseguir alimentar quem está junto de você. E proteção, guardar o jardim é proteção mesmo. Se alguém for invadir, você tem que guerrear. Se alguém for invadir o seu espaço, o jardim da sua casa, você tem que estar preparado para isso. Na história da vida, muitos são os homens que se destacam nessas tarefas, né? Provisão, proteção, ensino. Todos nós podemos ter esses exemplos próximos de nós. Durante nossa caminhada, talvez até tenhamos e até somos homens com essas características. Mas, mesmo que nós não tenhamos isso, por isso que eu disse que não importa o pai que você teve, a figura paterna que você teve, a figura de homem que você teve como exemplo, a Bíblia, que é nosso maior manual de instrução, traz muitos exemplos de homens bons, fortes, corajosos e de grande valor. Podemos citar Moisés, Josué, José, Davi
e o próprio Cristo, que se fez homem, veio para nos servir, provendo salvação e nos protegendo do mal, nos livrando do mal, nos ensinando e nos encorajando para a salvação. O próprio Cristo é exemplo disso, de proteção, provisão e ensino. Então, quando nós entendermos isso como homens, que é o que o Cairo sempre fala, né, aqui, e todos que vêm à frente aqui falar, o maior problema da nossa sociedade não é o feminismo, é a falta de homem. É a falta de posicionamento como pai. É a falta de posicionamento como homem. A maior arma de Satanás é tirar um pai de dentro da sua casa. Porque ele desestrutura toda uma família. Porque o responsável pela provisão, proteção, cuidado daquela família, ele conseguiu atingir. Então nós temos que estar muito atentos a isso. E Satanás tira o homem de dentro da casa dele com muitas distrações. Hoje está fácil, distrações. Hoje vindo para cá, e eu estou falando isso porque eu tenho hora que eu tenho que me cuidar disso também, porque todos nós, né, temos nossos empregos, nossos afazeres e tal. Mas eu vindo para cá, eu estava sozinho dentro do carro, e estava trânsito, o outro carro encostou, estava o marido no celular dirigindo, que eu nem culpo muito isso, porque às vezes eu me pego fazendo isso também, mas o marido no celular, e a mulher no celular, e o filho no celular. Às vezes seria um momento para eles poderem conversar, perguntar como que foi o dia, como passou o dia e tal. Então, assim, as distrações pequenas estão tirando o homem de dentro da casa dele. As distrações grandes, vamos dizer assim, também tiram o homem de dentro da casa dele, da família dele, do centro do lar dele. Então, nós temos que estar atentos a isso, para nós não cairmos nessas ciladas. Às vezes a gente estamos longe de casa por causa do trabalho. Precisamos trabalhar, com toda certeza. Às vezes você vai ter a necessidade de não estar numa reunião do seu filho, na escolinha, porque você está trabalhando, está fora, está viajando, eu entendo isso. Mas isso não pode ser normal, não pode ser comum. Tem que ser uma exceção. Você tem que fazer esforço para estar com seu filho, com a sua família em casa. Nós temos que lembrar que nós somos o eixo da nossa família, nós somos o centro da nossa família, nós somos o centro da nossa casa. Quando você começa a esquecer isso, ou transferir essa responsabilidade para a sua esposa, não vai dar certo. Não vai dar legal. Porque a palavra nos já mostrou como se deve ser a constituição de um lar. A palavra já trouxe isso. Às vezes a mulher fala, não, mas eu não me importo. Eu trabalho, eu resolvo, eu pago as contas e tal. Uma hora vai acontecer de desmoronar esse castelo. Não tem como. Ela não foi feita, ela não foi criada para isso. Nós fomos criados para resolver os problemas. E nós temos que entender essa responsabilidade. Davi, né? E mesmo assim, mesmo tendo todas essas responsabilidades, eu vou citar Davi aqui, porque Davi, na Bíblia, foi um homem segundo o coração de Deus e teve um monte de problema. Fez um monte de cagada, né? Davi adulterou com a mulher de um dos seus generais, praticamente, né? Praticou falo que mandou matar o general dele praticamente, não diretamente, mas indiretamente. Então cometeu ali um homicídio, vamos dizer assim, e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então por isso que eu estou falando aqui e reafirmo isso. Nós podemos ser um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ser pais segundo o coração de Deus. Nós podemos tudo isso. Se nós focarmos na palavra de Deus, que são os princípios que foram colocados para nós, na busca pela graça, na busca pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. É difícil? É. Não é fácil. Nunca falaram que foi fácil. Nós precisamos, como homens, como pais, preparar a próxima geração. Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser
homens diferentes da maioria dos homens, homens que se destacam na sua geração, para que a próxima geração esteja preparada para o que há de vir. É muito interessante isso. Quando minha esposa estava grávida ainda, eu tive uma conversa legal, achei legal, uma conversa legal com o obstetra dela, né? Ela estava para ganhar ainda, tal, né? E a gente falando, né? E o obstetra, né, já falando, não, já vamos, né? Já começa a se preparar para o próximo, né? O obstetra quer que ganha neném, né? Que ele ganha. Mas tá, mas falando nisso, eu comecei a trocar uma ideia com ele e minha esposa falou assim para ele: doutor, eu tenho medo, não é de nada, mas assim, a criação está muito difícil, né? A gente tem essa visão, né? Da criação, temor da criação dos filhos e tal, né? E eu falei, doutor, eu acho que a geração, não sei, eu tenho 37 anos, então eu não... Tem muita coisa que eu não passei ainda. E ele é um cara mais experiente, mais velho. Eu falei, doutor, o que você enxerga disso? E é interessante que ele falou assim, Alisson, as gerações, elas são ciclos, né? São boas gerações. Se você parar para analisar, depois ela desce, aí volta, desce, né? Acho que tem um ditado árabe, né, que fala que maus tempos criam bons homens e bons tempos criam maus homens, alguma coisa nesse sentido. E eu parei para analisar isso, realmente, a nossa geração hoje, se nós estamos aqui é porque nós estamos inconformados com algo que vem acontecendo na sociedade, senão nós não estaríamos aqui. Então nós aqui temos a oportunidade de mudar a próxima geração. Nós temos a oportunidade de olhar para a geração atual e falar, poxa, não está legal. E temos a oportunidade de mudar a próxima geração. Esse tem que ser o nosso objetivo. Como cristãos, como homens segundo o coração de Deus, como pais, como marido, como tudo aquilo que Deus colocou sob responsabilidade na nossa vida. Eu tenho que falar isso para vocês, mas nós somos o braço forte da nossa casa, para servir de proteção para a nossa família, para a sua esposa, seus filhos ou para quem estiver sobre a sua responsabilidade. Eu sou advogado também, numa cidade pequena, e lá a gente tem que atender tudo, sabe? Tudo que vai lá no escritório a gente tem que atender. Crime, previdenciário, para a gente poder sobreviver da advocacia, lá a gente tem que atender tudo. Eu não consigo ser um especialista ainda na minha cidade. E o que eu mais temo é que minha filha seja disciplinada ou educada pela PM, fugiu a palavra agora, pelo Conselho Tutelar. Uma cidade de 5 mil habitantes, eu vejo crianças que estão sendo cuidadas, direcionadas pelo Conselho Tutelar. Será que isso é normal? Nós não podemos ter isso como normal. Nós não podemos deixar essa responsabilidade de proteção para outro, seja para outra entidade, seja para outra pessoa. Nós não podemos ter isso como uma normalidade. Se você, como homem, fazer o seu papel, dificilmente vai precisar passar por essa educação ou proteção externa, que eu acabei de falar aqui. Que o Estado vai ter que direcionar seu filho, sua filha, sua casa. Proteja sua família das drogas, da violência, da doutrinação cultural. Esse é o seu papel. Seja homem. 1 Timóteo 5,8 diz, se você não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. O principal papel que você tem é cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Esse é o seu principal papel. Se você está sendo displicente com isso, a palavra fala que é pior do que um incrédulo. Então, nós precisamos entender e assumir as nossas responsabilidades. Além de proteção em todos os aspectos, proteção quando eu falo é oração, instrução, cuidado, o homem deve ser o provedor da sua casa. Provavelmente aqui, não sei, talvez tenha algum pastor aqui. Se não tiver também, o que eu quero dizer com isso é o seguinte,
Nós vamos deixar que a proteção espiritual da nossa casa fique a cargo do nosso pastor? Do padre? Do bispo? De quem quer que seja? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Nós temos que nos colocar nas madrugadas em orações pelos nossos filhos. Nós temos que ensinar esse caminho para eles. Logicamente, nós sempre teremos o apoio do nosso líder, né, de quem quer que esteja nos ajudando com a orientação espiritual. Mas a responsabilidade é sua, não é dele, de quem quer que seja.
Logicamente, você vai criar seus filhos para quanto mais velhos ficarem, né? Foram se tornando adultos, né? Que eles não precisem realmente de você. Né? Mas não ter ninguém que dependa de nós, talvez não nos dê sentido de vida. Então é muito perigoso isso. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. É uma palavra que me confronta todos os dias. Porque todos os dias que eu olho para minha filha, eu olho para minha casa, eu olho para minha esposa, eu falo, não, eu sou o responsável por isso daqui. Deus colocou elas nas minhas mãos. Eu tenho que dar conta. E tem dia que eu acordo e falo, nossa, acho que sei não, vou dar conta hoje. E Deus dá graça. Todos os dias. Todos os dias. Onde quer que você estiver. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei qual é a sua situação como pai ou como filho. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que a graça de Deus está sobre nós. Que nós podemos parar e corrigir a rota da nossa vida como pais e como homens. E precisamos. O mundo precisa disso. O mundo está carente de homens segundo o coração de Deus. De pais segundo o coração de Deus. Que nós possamos se preocupar realmente com isso. Que seja uma preocupação diária, constante, para as nossas vidas. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de exemplo para com os nossos filhos, para com nossa esposa, para com nossa casa. Amém? Queria convidar todos a ficarem de pé. Queria fazer uma breve oração para que Deus possa realmente confirmar alguns pontos de interrogações no nosso coração hoje. Que nós possamos sair daqui com algumas dúvidas, com uma reflexão, né? O hangar é um lugar de ajuste, é um lugar de acerto, é um lugar que nós paramos para corrigir e decolar. E eu creio que quem está aqui para isso. Como disse, a palavra primeira vem aqui para mim. O ouvido mais perto da boca é o meu. Então, vamos orar para que Deus nos dê graça, sabedoria, para que nós possamos ser homens segundo o coração de Deus, ser pais segundo o coração de Deus. A paternidade para mim, a paternidade foi o tipo de amor mais próximo que eu conheci do amor divino, sabe? A paternidade é isso. Porque eu acho que Deus é assim com nós, né? Deus é nosso pai. Né? A gente peca, né? Tal. Quando a gente ergue a mão, está lá para nos acolher. E eu vi que a paternidade, quando você tem seu filho, também é assim. Vai lá, derruba a casa inteira. Você vira o giraia, você quer, né? Aí depois, sai, dá um sorrisinho. Vai, papaizinho lindo. É isso. Deus é assim conosco. Que nós possamos, como filhos de Deus, se consertar, buscar a presença dEle, buscar a graça dEle, para que nós possamos ser exemplos de Cristo aqui no mundo. Se nós formos bons homens, seremos bons pais. E uma coisa que é interessante que eu escutei uma vez também, que não existe bom pai e ruim marido. Não existe, gente. Quando você é um ruim marido, seu filho está vendo tudo, sua filha está vendo tudo, é o exemplo. Então, precisamos corrigir, entender que nós somos o cabeça, que nós precisamos morrer pelas nossas esposas, mesmo às vezes a gente morre de raiva dela, tem hora. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa, meu irmão, não transfere a responsabilidade. Por favor, não faça isso. Não deixe, vai ser difícil, é difícil mesmo, mas Deus nos dá graça para isso. Deus nos criou para isso. Cuidar, proteger, plantar, gerar renda, prosperar. Deus nos criou para isso. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Senão a mulher seria mais forte que nós. Não tem lógica, tá? Nós deixarmos a responsabilidade da casa, que é o nosso maior bem, nas mãos das nossas esposas. Lógico que são companheiras, são auxiliadoras, devem estar caminhando conosco na mesma missão, mas a responsabilidade é nossa. Não vamos ser
não vamos deixar a autorresponsabilidade de lado, tá? Assume o seu papel. Bora pra cima, se ajuda. Olha um monte de homem que tem aqui. Um monte. Vamos se abraçar, chorar. Pô, tá difícil, é aqui, é assado. É assim. Amém? Pai, te agradeço, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar compartilhando da sua palavra, Senhor. Que nós possamos ser exemplos para a nossa sociedade, exemplo para a nossa casa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ser pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu o maior presente que um homem pode ter. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos colocado em lugares para poder falar da tua palavra, para poder direcionar pessoas, direcionar homens. Deus, obrigado porque o Senhor tem movido este lugar. Esses homens que estão aqui estão em busca de conserto, em busca de reparo, para que possam alçar voos maiores. Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, para entender o nosso propósito como homens e como pais. Nos dá graça, sabedoria, força, para que possamos cumprir o nosso papel, para que possamos fazer aquilo que é a tua vontade, aquilo que a tua palavra nos deixou escrito. Nos ajuda, Deus, nos protege, nos dá graça, e que nós possamos sair daqui melhores pais, melhores homens, que seja pelo menos um pouquinho, mas que dia após dia nós possamos cumprir o nosso papel aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha ajudado, que seja um pouquinho assim, ó. Que você tenha identificado alguma coisa na sua vida para melhorar, para ser homem de verdade, para ser pai de verdade, para buscar aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Obrigado, Caio.